palavra diz assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Na minha versão está escrito, presta atenção, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa palavra, abençoa esse momento de culto, meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá revelação, nos dá ensinamento da Tua palavra, meu Deus, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Usa, meu Deus, agora a minha vida só como um canal, Pai, para que possamos sair daqui abençoados, Pai, renovados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Levíticos capítulo 6, versículo 13, o fogo queimará continuamente sobre o altar e não deverá ser apagado. Queridos, Deus, Ele é um Deus que cria na luz, Ele cria o fogo, Ele traz visibilidade. Coloca aí Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4. Deus quer ver as coisas, entendeu? O fogo não pode apagar. Fala para o teu vizinho aí, o fogo não pode apagar. Glória a Deus. E disse Deus, haja o quê? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Mas eu comecei falando sobre o fogo. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. É como se alguém falasse assim: olha, não apaga a luz, que eu estou aqui num estudo, estou lendo a Bíblia, não me apague essa luz. Então o fogo arderá sobre o altar e ele não deve ser apagado. Deus fez a luz, viu que essa luz era boa, para que ele pudesse aí concluir a sua obra. Declare comigo aí: Deus não trabalha no escuro, nem dentro de você, não, essa não precisa repetir, nem dentro de você e nem fora. As coisas de Deus precisam estar acesas, iluminando, amém? Então por isso que Ele colocou luz em nossas vidas e nos ensinou, coloca aí João 11, 9 e 10, Ele nos ensinou a andar na luz. Deus não trabalha no escuro, o fogo precisa arder continuamente sobre o altar. Esse altar ele pode ser interno, e esse altar também deve ser externo. Interno para que você carregue paz e ilumine aqueles que precisam de vida, e externo para que você dê um bom testemunho por onde você passar. O fogo não pode se apagar. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Versículo 10: quando andam de noite tropeçam, pois nele não há luz. Declare aí comigo: as coisas de Deus não são ocultas. Você precisa brilhar, você precisa de fogo, você precisa arder, você precisa clarear o ambiente. E você já vai entender essa mensagem. Mas infelizmente algumas coisas acontecem nesse mundo, acontecem nas nossas emoções, nós somos atingidos muitas vezes por todos os lados, para que essa luz, para que essa chama, para que esse entusiasmo, ele apague. Então quando a chama apaga, você esfria. Quando a chama apaga, aquele relacionamento já não é mais tão interessante. Quando a chama apaga, ter um compromisso com Deus, ouvir a palavra, sonhar com aquilo que um dia foi o teu ministério, já não é tão importante assim. Quando a chama apaga, os sonhos naturais vão tomando conta dos sonhos que são espirituais para a sua vida. Quando a chama apaga, você passa a viver no automático. Quando a chama apaga, meu irmão, parece que você saiu com aquele dia todo nublado, você fica por dentro caído para baixo.
Então eu quero repetir o começo desse sermão. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O texto de Levítico, capítulo 6, fala sobre o sacrifício no altar. Esse sacrifício ele ficava fora do tabernáculo, e o fogo ele era levado para dentro do santuário para acender lâmpadas e incensários. Então no Velho Testamento este fogo ardia acendendo as lâmpadas e o incensário. Então, por exemplo, Nadab e Abiú, eles desobedeceram ali esta regra. Coloca Levíticos capítulo 10, versículo 1, e foram condenados. Olha como é importante manter a chama acesa. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então todos nós precisamos ver o fogo e a fumaça subindo no tabernáculo. Ou melhor, o povo hebreu precisava ver o fogo e a chama sempre acesos. Isso era um sinal da manifestação da presença, porque quando o fogo está aceso tem sacrifício. Amém? Quando o fogo está aceso tem sacrifício. Coloca Apocalipse 8, de 1 a 5. Apocalipse capítulo 8, de 1 a 5. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Viu 7 anjos que chachavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Não vamos falar de Apocalipse aqui, mas eu estou querendo trazer o contexto aqui de um fogo que não pode se apagar no seu coração, que precisa arder continuamente. Então é importante manter a chama acesa. Amém? Quando que a minha chama já não está mais acesa? Quando eu já não tenho respeito mais pelas coisas de Deus, quando eu já não tenho mais vontade, quando eu já não tenho mais desejo, quando buscar o reino não é mais o primeiro lugar na minha vida, quando eu já passo a olhar com crítica, com descredibilidade para aquilo que Deus colocou ao meu lado, para estar comigo, em mim, através de mim. E quantas pessoas, queridos, hoje a gente cantou bastante sobre chama aqui, quantas pessoas ficam entusiasmadas na igreja, ficam cheias ali de motivação, de ânimo, só que quando elas chegam em casa, aquela chama já está se apagando. Então elas vivem de domingo a domingo, uma palavra do pastor, se possível um pastor que traga algo motivacional, para que aquela chama continue acesa. Só que de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos entender que a nossa chama não pode se apagar. Como a Isiane, acho que foi ela que falou aqui, porventura quando vir o Filho do Homem para a terra, achará fé? Será que ele vai achar algum coração que ainda crê?
Será que ele vai achar alguma chama acesa? Será que ele vai achar aqueles empolgados do passado de pé ou caídos? Então você pode ser um empolgado aqui, um emocionado, só que um emocionado lá do passado, de 2010, 2015, 2020, só que a chama tem que continuar ardendo hoje, por Jesus, pelas coisas do reino e pelo propósito pelo qual Ele te chamou. E você precisa de muita fé para manter a chama acesa. Você precisa de muita fé para manter um casamento durante 15, 20, 25 anos. Sim ou não? Você precisa se reinventar muitas vezes. Você precisa de muita chama acesa para continuar na mesma empresa, trabalhando com a mesma motivação, acordando no mesmo horário. Não é fácil. O que eu quero dizer é o seguinte, resumindo, seja no natural ou no espiritual, não é fácil manter a chama acesa. Um dia você está feliz, está contente, está radiante, no outro dia você não quer levantar da cama. Um dia você está cheio de sonhos, você está cheio de propostas, de propósito, cursando uma faculdade, no outro dia você quer jogar tudo para o alto. Um dia a chama parece que vai incendiar o Ceará inteiro, Fortaleza, a torcida outro dia você fala, não me liga que eu não quero falar com ninguém. Um dia você está com a Bíblia, você foi ali no shopping, pegou a melhor Bíblia de estudo, fez um propósito, no dia seguinte ela já está encostada. Você comprou a Bíblia e mais 5 livros, você falou, eu vou ler esses 5 livros nesse ano. Um fala sobre finanças com Deus, outro fala casamento blindado, o outro fala sobre oração em línguas, o outro fala sobre Billy Graham e as cruzadas, e você não leu nenhum. Por quê, meu irmão? Porque é difícil manter a chama acesa. Porque para você manter a chama acesa, ô Tito, você precisa sacrificar toda hora, colocar, quem já fez churrasco aqui? Se você parar de pôr carvão, o que acontece? Apaga o churrasco, apaga. Então, se você parar de abastecer a tua alma com a palavra de Deus, com a comunhão dos teus irmãos, parar de usar os teus dons e talentos dentro e fora da igreja, você vai apagar. Tem gente que fala, eu não preciso mais servir. Não, enquanto você serve os outros, você prega, você cuida das crianças, lá no teu trabalho você faz algo que Deus te... Você está alimentando a chama para que ela não se apague, porque um dia o Filho do Homem vai voltar, e será que ele vai achar a tua chama acesa? Então antigamente, meu irmão, vou ser bem real, a gente tinha mais fogo, mais chama, mais entusiasmo do que nesses últimos dias. Pergunta por quê? Porque o mundo está trazendo muita distração, e o mundo está tirando de você a chama que outrora subia bem alto. Você parecia um maçarico. Você jogava fogo em todo mundo. Você trazia gente na igreja. Você cumpriu os propósitos que você tinha com Deus. Hoje a chama está pequenininha. Já está esfumaçando. Sabe quando você faz conchinha para não apagar a vela? Só que a palavra de Deus, saindo de Gênesis a Apocalipse, mostra um Deus, primeiro, que não trabalha no escuro, segundo, que trabalha com sacrifício, e esse sacrifício, ele precisa ser mantido. Esse sacrifício é o próprio Cristo, mas a gente vai chegar lá no final. Eu quero, nessa noite, que você se anime de novo, porque o fogo precisa arder continuamente sobre o altar,
E antigamente era um altar de holocaustos. Hoje esse altar é o seu coração. E hoje as pessoas estão com o coração mais gelado. Hoje as pessoas estão com o coração mais rebelde. Hoje as pessoas estão com o coração mais triste. Você já percebeu que as pessoas estão mais tristes hoje? Estão mais angustiadas. Estão mais desmotivadas. Estão mais impacientes. Está mais difícil permanecer com o fogo aceso. Essa chama que nós cantamos aqui, ela não pode ficar só na hora do louvor. Ela precisa arder todos os dias. O altar hoje, põe aí 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então quem é o santuário de Deus hoje? Somos nós. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. Nós precisamos manter essa conexão, essa vida, essa chama. Por isso, meu irmão, a pergunta do culto de hoje é: como está o nível da tua chama? Você tem uma chama ainda, uma labareda, ou está só o pavio fumegando? Torcendo para alguém fazer aquela proteçãozinha, soprar para ver se pega de novo. Torcendo para alguém te dar uma injeção de ânimo, uma palavra motivacional, um versículo tirado na caixinha, para você poder ficar bem para a próxima semana. A chama do altar tem um sentido para as nossas vidas. E nós precisamos cuidar de mantê-la acesa em nossos corações. E ela pode simbolizar N coisas, pode simbolizar o amor. Salmos 39, 3, que aquece o nosso coração, pode simbolizar a fé, que ilumina os nossos olhos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 18, pode representar a palavra de Deus que você precisa manter acesa. Coloca no telão Salmo 119, 105, Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, não é? Você pode ler de manhã, de madrugada, como a irmã Ziane, né? Então, Salmo 119, 105. Olha só, veja bem aí, a tua palavra é o quê? Lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. A palavra não pode apagar do seu coração. Amém? Coloque Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18. Oro também para que os seus olhos do coração de vocês sejam o quê? Iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O cara está orando, ele está orando para que os olhos do coração fiquem o quê? Acesos. Olha, eu estou orando aqui para que a chama daquele casal não apague. Quando você pede assim para orar pelo seu casamento ou qualquer outra pessoa, você está pedindo para a chama não. Olha, ora para que a chama do meu casamento não apague, pastor. Ore para que a minha chama, essa vontade que eu tenho de concluir o meu projeto em Deus não se apague, porque eu estou cansado. Eu estou cansado. Então o que apaga a chama? O cansaço. A Bíblia diz o quê? Que a esperança adiada enfraquece o coração,
mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, meu irmão, o cansaço, Milene, o cansaço, ele apaga a chama de qualquer um. Ah, pastor, eu vivo cansada. Então, meu irmão, você vai ter que aprender a descansar em Deus. Entendeu? Por quê? Porque a obra é dele. A tua vida é dele, o teu filho é dele, a tua família é dele. A semana que vem que você vai viver é dele. Você vai aprender a descansar em Deus. Você vai ter que aprender, porque senão o cansaço vai apagar a tua chama. Não adianta lutar com as tuas próprias forças. Tem chama que só é blindada quando o Espírito Santo coloca as mãos. O mundo quer apagar a tua chama. Já não basta o cansaço que nós passamos, porque cansa ficar com o maçarico ali, o sacrifício, a busca, a oração, e com esse papo do pastor, de tem que ouvir a palavra, que tem que orar, que não pode se desconectar, isso me cansa. Mas, meu irmão, é melhor você estar com a chama acesa, cansado, do que você estar no fortal, eu tenho que falar. Você está entendendo ou não? Então não tem negócio de estou cansado. Você não ficava cansado quando você não era... Você estava todo disposto, acordava cedo, virava à noite, agora está cansado? Eu não estou entendendo. Queridos, a palavra hoje é: não deixa a chama apagar, porque daqui para frente vai ser cada dia mais difícil mantê-la acesa. O mundo chama, o cansaço chama, o inimigo chama, o pecado chama. Então o que apaga a minha chama? Pergunte: o quê? O quê? Vou falar. Põe aí, Tito. 1 Pedro 2,9. E eu nem sabia que eles iam tocar da chama. E eu nem sabia que eu ia ministrar o casal, que ele é bombeiro. Então a chama está aí. Tá? Se você não quer acreditar, deixa ela apagar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, não tem espaço para o pecado. Pecar, todo mundo peca, mas viver na prática do pecado é pedir para jogarem um balde de água gelada na tua vela. Tem gente que quer ter a chama acesa, quer viver cheio de entusiasmo, guardado no esconderijo do Altíssimo, lendo o Salmo 90, mas tá com coisa debaixo dos panos. Você manter a chama acesa já está difícil, e ainda com pecado está pior. O que também esfria, além do cansaço, desânimo, essa esperança que parece que não se cumpre nas nossas vidas, além do pecado, o que mais apaga a chama? Que é o altar. Teu coração é o altar hoje, né? Eu li Levítico, mas hoje é você. A falta de amor. Coloque em Mateus 24:12, Tito, ele nem me ouviu. Mateus 24:12.
Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ô Jesus, misericórdia, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Outra coisa que faz a tua chama apagar, a tua chama espiritual, que reflete em cada área da tua vida, o medo. O medo faz a chama apagar. Coloca aí 1 João 4,18, Tito. 1 João 4,18. Alô, terra. Está treinando. 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então o medo faz você perder oportunidades, se desanimar e a chama apagar. É ou não é? O desânimo do tempo que correu e que você não conseguiu alcançar aquilo que você tanto esperou em Deus também faz a chama apagar, se você não vigiar, entender que tudo está cooperando. O desamor, a falta de perdão, esse amor que se esfria com o passar do tempo, também faz a chama apagar. O cansaço da rotina do dia sem Deus faz a chama apagar. Vou repetir, o cansaço de uma rotina, de um dia sem Deus, vai fazendo a chama apagar até você não ter mais vontade de ser alguém que Deus encontra lugar para trabalhar. A falta de sabedoria, de conhecimento a respeito da palavra, coloca Oséias capítulo 4, versículo 6, por isso que a gente tem o Descubra, por isso que a gente tem o Start, por isso que a gente está ensinando as crianças na palavra, para essa chama que eles estão recebendo hoje, não apagá-la na frente. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, meu irmão, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Claro, um contexto aqui, ele falando com o profeta, rejeito com os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignoro os seus filhos. Está falando ali com Oséias, para o povo de Israel, mas serve para nós também. A falta de conhecimento da palavra esfria o coração das pessoas e afasta elas de Deus. Amém? Então vamos lá. Falamos de pecado, falamos de esperança adiada, de cansaço, falamos de falta de amor, o desamor. Você tem desamor? Você tem falta de perdão aí? Falamos de desconhecimento. Por quê? Porque todo esse combo de água fria, ele toma as pessoas, e essas pessoas começam a, sem perceber, esfriar. E a frieza vai causando esse congelamento espiritual. Esfria o amor, se levanta o medo, se desrespeita a verdade, não há mais libertação, não há mais entusiasmo, não se celebra mais o céu. E vamos falar real aí, vai. Quanta gente não está esfriando hoje? Só não apagou ainda
pela misericórdia de Deus. Quantos casamentos, quantas pessoas que antes eram motivadas, quantas famílias, quantos sonhos, quantos propósitos, que hoje só aquela brasinha. Você se pergunta: eu não sei como eu cheguei nesse estado, mas cheguei. Então, meu irmão, você pode ter chegado nesse estado, mas que hoje a gente, ouvindo a palavra, a gente acenda novamente. E eu não ia começar a pregar com esse texto aqui, porque você já sabe, para reacender a chama, você tem que fortalecer tua vida com Deus, você tem que fortalecer a tua comunhão com a tua esposa, você tem que fortalecer o teu tempo de devocional, você tem que fortalecer aquilo que é alimento espiritual para a tua alma, você tem que fortalecer o teu ânimo, você tem que redobrar as tuas forças emocionais. A chama precisa ser constantemente vigiada, entre aspas, para que ela não se apague. Por isso que a gente tem que buscar constantemente a Deus, amém? Porque sem buscar a Deus, você não vai encontrar nada nesse mundo. Eu ia começar esse culto, com outro tom. Eu ia pregar sobre Isaías, capítulo 42, versículo 3, onde a palavra diz que ele não quebraria a cana amassada e nem apagaria o pavio fumegante. É um texto, põe aí Isaías 42, 3. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. O que significa não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega? Essas são expressões que no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, elas têm um simbolismo muito forte. Isaías está profetizando aqui, presta atenção, sobre um servo, entre aspas, do Senhor, um servo especial, que seria enviado por Deus, e esse servo teria atitudes, através de uma missão divina, de não permitir que canas e pavios, que canas fossem rompidas e que pavios fossem apagados. Quem é esse servo, entre aspas, que veio com essa missão de não permitir que os corações se apagassem? Jesus. Esse texto está falando de Jesus. A cana é uma planta aquática, também conhecida como junco. Então, para melhor visualização, imagina uma cana de açúcar, uma planta com haste fina, com haste vertical, que nasce nas moitas. Então essa fala de Isaías usa essa planta como uma comparação. A comparação é de uma cana rachada. E às vezes nós estamos rachados, às vezes nós estamos literalmente para sermos moídos, desconectados de Deus. A cana aqui nesse contexto já estava gravemente comprometida, gravemente ferida, gravemente machucada, gravemente cansada.
mais um servo enviado com uma missão veio para que esta cana não se rompesse, veio para que essa cana não virasse um bagaço, veio para que essa rachadura não se tornasse algo pior. Então ele não permitirá que a cana rachada encontre um fim. Então a ideia aqui é que esse servo enviado daria essa segurança, essa proteção, para que esta cana não perdesse o entusiasmo, não fosse decretado nela o fim. Você está entendendo ou não? Então ele veio para que essa cana não fosse destruída, para que ela aguentasse até o fim, para que essa pessoa gravemente ferida pelo tempo, pelas cicatrizes, pela vida, suportasse até o fim o seu processo, porque ele não permitirá que a cana se quebre por inteiro e não permitirá que o pavio que fumega seja apagado. Ele quem? Esse servo que veio com uma missão declarado por Isaías, que é o Cristo. Resumindo, sabe por que você não apagou de vez aí, não deu um blackout? Porque Ele está contigo, Ele está em mim, Ele está em você. Senão você já estava sem sinal de GPS, você já estava no escuro, você já estava num blackout. Então, quando ele fala aqui também sobre a vela, o pavio, a torcida que fumega, torcida mencionada no texto, fala de um pavio de lamparina. Então essa é a parte onde a chama ficava queimando. Então essa torcida que fumega, esse pavio, que estava quase se apagando, com uma pequena luz bem fraquinha, sim, que simboliza ali as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Muitas vezes quando nós estamos entregando os pontos, esta não será findada, porque o próprio Cristo vai acendê-la novamente. Por que que, meu irmão, pode passar a estação que você está mais quente, que a tua chama está mais pujante, mas tem estação que você está só misericórdia? Mas por que que você não apaga de vez? Porque Ele está contigo e porque há um propósito. Porque em tudo que Deus faz, realiza, separa, há um propósito. Então Ele não vai deixar a cana se machucar e se romper por inteiro, e muito menos, e eu dou graças a Deus, que Ele não vai deixar essa faísca que eu ainda tenho e que você ainda tem se apagar. Então é uma comparação de alguém que está com pouco brilho, de alguém que está apagando, mas que recebe um Salvador, mas que tem a sua chama, o seu entusiasmo, a sua perspectiva novamente acesa, que começa a vislumbrar de novo uma esperança, que por mais que os anos se passaram, por mais que as dores foram intensas, agora ele consegue reacender. Então o que eu quero nesse culto aqui é que o Espírito Santo reacenda muitas pessoas que estão aqui, reacenda muitos chamados que estavam só ali, ó, que nem aquela velhinha de aniversário que já está quase apagando. Que o Espírito Santo reacenda muitos casamentos aqui, que o Espírito Santo reacenda muitos evangelistas, que o Espírito Santo reacenda muitos pastores, muitos mestres, muitos evangelistas, que o Espírito Santo de Deus reacenda a própria igreja.
a própria igreja, que ela tome de novo o seu lugar nos montes, que ela brilhe novamente, não debaixo da mesa, mas em lugares altos. Nós vamos ascender, porque há uma promessa, que Ele não permitiria a completa ruptura da cana, e nem mesmo o total apagamento do pavio. Graças a Deus sobre a vida de cada um de nós que somos pecadores e fragilizados, que nós não estamos exterminados, e Deus há com a sua palavra, Deus há com o seu Espírito de nos acender novamente. Talvez você entrou aqui cansado, sem esperança, desorganizado emocionalmente, fragilizado, com a chama que nem chama mais era só uma fumaça. Mas você não nasceu para ficar assim, você nasceu para ser incendiado pela glória de Deus. Você nasceu para levantar e ter a tua vida com Deus, o teu devocional, a tua busca. Você nasceu, como disse a Isiane, para orar às 3 da manhã também, porque a fila é menor, ela disse. Estou brincando, viu, gente? Queridos, sinceramente, quantos de nós não estamos desanimados aqui, com a chama já para apagar? Quantas situações já não, quantos sopros do inferno já não tentaram apagar o teu entusiasmo? Quantas circunstâncias da vida já não tentaram te rasgar ao ponto de você ser essa cana quebrada? Ou só acontece comigo? Então que nessa noite o próprio Espírito Santo venha tomar conta da igreja, porque esse servo enviado, ele veio impedir que a gente pare de queimar. Você vai continuar queimando, você vai continuar cheio da presença, mas de uma certa forma, apesar de todo o aporte que Deus nos dá, você precisa ser intencional também. Você precisa buscar, você precisa abrir tua Bíblia, você precisa se envolver, você precisa falar: Senhor, eis-me aqui. Você precisa confessar o teu pecado: Senhor, minha chama está apagando, eu pequei, minha chama está apagando, eu não aguento mais esperar, minha chama está apagando, as angústias da minha alma, elas já me entrelaçaram, eu já estou a ponto de desistir. Você precisa confessar, e Ele vai te acender novamente, e Ele vai restaurar novamente o teu chamado, a tua estrutura, porque para os últimos dias, mais do que o real, mais do que qualquer moeda, mais do que qualquer riqueza, o que vai valer é quem tem fogo. O que vai valer é quem tem azeite na botija e fogo no maçarico. Porque senão você vai passar e você vai correr para buscar, e a carruagem vai chegar, e as 5 virgens vão entrar, mas aquelas que foram se preparar para a última hora vão ficar sem fogo e sem óleo. E isso não é história de Jesus, isso é realidade. Então, meu irmão, não deixa a chama apagar, não deixa esse pavio agora esfriar, pela tua igreja, pela tua família, pela tua alma, pelo propósito que Deus tem na tua vida. Não desista,
Taca fogo aí. Taca fogo aí. Se levanta em adoração. Se levanta em intercessão. Retoma de volta o que é teu. O teu lugar não é debaixo da mesa. O teu lugar é lá em cima, iluminando, glorificando a Jesus, o que muitas vezes esquecemos na semana. Mas que Deus te alimente através dessa palavra. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ou seja, resumindo, nos dias de hoje, Senhor, eu vou continuar queimando. Eu vou continuar queimando. O vento está soprando. Está até nevando. Mas aqui ninguém apaga. Eu estou machucado, mas não rompido. E eu tenho um libertador que prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele não permitirá que a cana se rompa e nem que o pavio se apague. E nós vamos adorar Jesus agora. Eu não sei se você entrou aqui animado, desanimado, com a lâmpada fraca, com meia luz, como é que está o teu dimmer, se você está num blackout total, mas o Senhor é bom. Amém? Fica de pé no seu lugar e vamos adorar Jesus. Porque a adoração, apesar de ser com a luz apagada, acende a luz do seu interior.